Eu quero que você preste atenção agora no tamanho da imbecilidade que este camarada aqui vai dizer. Isto aqui é Pedro Cardoso, ator conhecido em todo o território nacional, famoso por representar o Agostinho Carrara na Grande Família, que era da Rede Globo e depois, como não conseguiu a sua boquinha continuar mamando na Rede Globo, desceu o cacete na Rede Globo e agora ele tenta fazer stand-up comedy. E como foi mal sucedido nisso, decide taxar, partindo da sua inveja gigantesca, os seus colegas de profissão de quê? Preste atenção na imbecilidade que este palhaço vai falar agora. Preste atenção. Eu fiz esse falso stand-up porque eu não acho que é uma coincidência que a ascensão dessa onda de comédias solitárias na primeira pessoa, que é o que é um stand-up, coincida com a ascensão do fascismo no Brasil, entende? Quando isso começou a surgir, havia muitas pessoas engajadas nessa ansiedade de fazer esse tipo de humor, que eram tão mal educadas quanto o fascismo brasileiro e foi e se demonstrou ser, entende? A falta de educação é um dos pilares do fascismo brasileiro, porque a falta de educação impede uma conversa consequente. Esse imbecil, ele não sabe nem o que é fascismo. Fascismo para ele é tudo que ele não gosta. É tudo que ele inveja, gostaria de ser, isso é fascismo. Todo mundo que fale mal do papai Lula é fascista. Isso é fascismo. Ou que não vá junto com a ideologia dele. Tudo é fascismo. Isso é tripudiar em cima das milhões de mortes daqueles que foram vítimas dos regimes mais assassinos da história. Comunismo, nazismo e fascismo. Todos irmãos gêmeos heterozigóticos. Não tente tapar o sol com a peneira. Todos irmãos gêmeos heterozigóticos. Eu recomendo que você, se você for novo aqui do canal, você é um jovem dinâmico, acabou de sair da cornidão, seus cornos ainda estão murchando. Aliás, se você não verificou a inscrição no canal, verifique agora, né? Porque você não merece continuar a vida como um corno da pior espécie. Bom, você é um neófito aqui no canal. Você não entende muito bem o que é fascismo. Eu recomendo que você assista a este vídeo do Thiago Braga, do canal Brasão de Armas, destruindo os maiores mitos do fascismo. É uma aula de 53 minutos aqui, que vale muito a pena. Esses desgraçados que taxam tudo e todos de fascismo, o que eles fazem é tripudiar em cima da morte daqueles que de fato pereceram por causa desses regimes assassinos e taxar todo mundo que eles não gostam ou não concordam de fascistas. É fascista. Se você não concorda comigo, você é fascista. Acabou. Tudo por inveja, por ele não conseguir o seu lugar no palco e ser um humorista realmente fracassado. É isso que Pedro Cardoso é. Enquanto isso, o Léo Lins, né? Eu não gosto da comédia do Léo Lins, mas o Léo Lins está lá para ser preso, não pode ter nenhuma rede social, com a lei anti-piada que foi sancionada durante o governo de Bolsonaro, que contou inclusive com a assinatura de Eduardo Bolsonaro para que essa lei vigorasse. E o Léo Lins fala o seguinte: 5.000 anos. E é triste ver que o tempo passa e a tolerância permanece. No máximo ela vai mudando de aparência. Se a gente recuar alguns séculos para uma época chamada Idade das Trevas, a fogueira da Idade Média é o cancelamento de hoje em dia. Os inquisidores são os canceladores. E quem não abaixa a cabeça para a ideologia dominante no poder é uma bruxa que tem que ser queimada e removida da sociedade. E eu sou completamente contra. Hoje fala-se tanto em diversidade, mas não querem diversidade de pensamento. Todo mundo tem que pensar igual. Fala-se tanto em respeito às minorias, mas a menor minoria é o indivíduo. E se esse não pensar do jeito que querem, também vai ser desrespeitado, por mais que pertença a uma das ditas minorias. E no fundo, tudo é uma disputa por poder, como sempre foi e continua sendo. Fascismo é coletivista. O individualismo ele é destruído no fascismo. E esses caras que pregam justamente o coletivismo tentam destruir de qualquer maneira o pensamento divergente de qualquer minoria. É por isso que esse discurso do Léo Lins é tão importante. E ontem eu estava vendo um evento antigo de Cauê Moura,
onde ele conta uma piada lá, absurda. Um negócio que ele conta que é absurdo. Eu não posso nem colocar aqui no meu canal, são 18 segundos. Eu não posso nem colocar no meu canal, porque se eu colocar uma piada dessa aqui, amanhã caiu o meu canal, perdi as minhas redes. E ele faz isso daqui e a galera tá de boa. Por que ele está de boa? Porque ele está do lado da Beautiful People. Do lado de quem fez o L. Que é a turma do amor. Esses podem fazer piada com o que quiserem, inclusive com bebês que morrem e calangos. Então você vê isso aqui, olha. Aí o Danilo, se você quiser saber o que esta baleia desgraçada falou, tá lá no Twitter do Danilo Gentili. Danilo comenta o seguinte: o Cauê Moura foi o cara que, quando eu fui condenado à prisão pelo PT, fez vídeo dizendo que a prisão talvez seja demais, mas eu deveria ser punido sim, mas de outra maneira, tipo o Estado tirando o meu programa do ar e colocando a educação progressista no lugar. Essa lavagem cerebral, que é feita tanto por socialistas de iPhone, comunistinhas de apartamento, como bolsonaristas desgraçados, essa lavagem cerebral está levando o nosso povo para um buraco. Enquanto eles discutem, preste atenção, tudo está interconectado. Enquanto eles discutem qual humorista vai para a cadeia, o Supremo Tribunal Federal, através de Rosa Weber, a matéria é a seguinte: Rosa Weber vota contra a criminalização do aborto até 12 semanas. Isso é um absurdo, cara. E passando por cima do Congresso, passando por cima de todas as coisas. Isso daqui é tão... avilta tanto contra a dignidade humana, que é impossível colocar em palavras. E as cortinas de fumaça que aparecem são essas. É Luísa Sonza. Qual humorista que nós vamos prender agora? Enquanto esses caras passam por cima do povo brasileiro, passam por cima de tudo, né, do Congresso, de tudo, e a boiada vai. Então aqui o Felipe Moura Brasil faz o seguinte comentário: aborto, drogas, imposto sindical, marco temporal. O Supremo Tribunal Federal vai atropelando o Congresso para impor a agenda da esquerda, assim como atropela a Justiça Federal para julgar réus sem foro privilegiado. É o método de afetar repúdio ao golpismo, que era o golpismo de Jair Bolsonaro, enquanto se golpeia a democracia de dentro. Repudiamos os golpistas bolsonaristas, enquanto a democracia por dentro é golpeada. Está aqui. Aborto, droga, imposto sindical, marco temporal. Não existe mais uma democracia nesse país. Existe uma juristocracia. É isso que todos nós estamos vendo. E as cortinas de fumaça estão por aí. Durante todo o governo de Jair Bolsonaro, é importante você entender isso, você que ainda continua batendo no peito. Meu presidente, na sua motoquinha. Durante esses 4 anos do governo desse estelionatário eleitoral, ele não passou uma única medida sequer através de projeto de lei, porque é isso que perdura a respeito da proteção do nascituro. Nenhuma. Para que isso que nós estamos vendo hoje sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal não acontecesse. Tudo que ele fez foi uma portariazinha aqui, uma emendinha aqui, um decretinho ali, que não serve de nada. Porque não se sustenta. Gastou bilhões e bilhões e bilhões do nosso dinheiro em emenda secreta, em orçamento secreto, para se manter no poder, mamando, enquanto as questões sérias ou ele destruiu com as próprias mãos, como foi a Lava Jato, como foi a prisão em segunda instância, ou ele fingiu-se de cego, como foi na questão da defesa de quem ainda não nasceu e que não vai ter o direito de nascer, segundo aí as decisões do Supremo Tribunal Federal. A única coisa que o Bolsonaro lamenta é não ter uma ditadura para chamar de sua. Isso é a única coisa que ele lamenta, esse desgraçado que destruiu tanto esse país e que entregou um tapete vermelho
pro Lula caminhar triunfante. O quão merda precisa ser um cara para perder uma eleição da alma mais honesta desse país, da alma mais honesta desse país. Então vejam só, e o Mauro Cid, que o Bolsonaro falou, Mauro Cid é verdadeiro, o Mauro Cid jamais vai falar uma mentira, tá ok? O Mauro Cid disse que eles estavam lá, sim, tramando um golpe militar, como todo mundo sabe, todo mundo viu. Essa gadolândia toda que foi pro dia 8 de janeiro estava esperando um golpe militar. Jair Bolsonaro dava a entender nas suas redes sociais que iria fazer esse tipo de coisa. Então a única dor do Jair Bolsonaro é não ser ele mandando seus inimigos políticos para o paredão. Porque se ele tivesse conseguido esse golpe militar, hoje nós estaríamos numa situação pior do que a Venezuela, porque estaríamos isolados do mundo inteiro. E com certeza ele mandaria, não as suas vozes dissidentes da esquerda, mas as suas vozes dissidentes à direita, todas para o paredão, sumir no dia seguinte. Porque se tem um golpe militar, você não tem mais lei no país. Tá? A lei é a lei do ditador lá. Então ele queria uma ditadura para chamar de sua. O brigadeiro Carlos Batista, da Aeronáutica, ficou calado. Isso aqui quando o Jair Bolsonaro se reuniu com a cúpula das forças militares. Tá? Então, Carlos Batista, da Aeronáutica, ficou calado. E quem enfrentou o presidente foi o comandante do Exército, o general Freire Gomes. Ele não apenas disse a Bolsonaro que o Exército não compactuava com o golpe, como afirmou a queima-roupa. Se o senhor for em frente com isso, eu serei obrigado a prendê-lo. Não é exatamente porque setores das Forças Armadas não tenham querido dar o golpe. Queriam. É porque não havia condições de fazê-lo. Freire Gomes sabia que os comandantes do Sul, Fernando Soares, do Sudeste, Thomas Paiva, do Leste, André Novaes e do Nordeste, Richard Nunes, não apoiariam. Já haviam dado fartas demonstrações que não apoiariam. 6 comitivas desembarcaram no Brasil ao longo de 2022 com essa missão. Então, assim, está fartamente documentado. E chega a gente aqui dizendo o seguinte, faz o L agora, Nando. Ora, quem fez Lula voltar ao poder, e Lula está no poder desde 2019, o próprio José Dirceu disse o seguinte, nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar eleições. E desde 2019, Jair Bolsonaro vem aprovando todas as leis que favorecem petistas, do fundão eleitoral ao juiz de garantia. Quem não é um imbecil e já acordou, já entende isso há muito tempo. Tente convencer um gado disso, porque os caras estão completamente alucinados, os caras ainda continuam alucinados nessa. Foi durante o governo de Jair Bolsonaro que se aprovou a lei anti-piada que foi sancionada agora pelo Lula, que faz com que o senhor José Cardoso chame stand-up comedy daqueles que tiveram sucesso em cima do palco e ele não, de fascistas. Como eu disse a vocês, todas as coisas estão interconectadas. Você não entende o Brasil se você não entender primeiro a mediocridade do seu povo. A única pena de um cara como Jair Bolsonaro, como eu falei diversas vezes, é não ser ele a perseguir seus inimigos. E ele, por ser um imbecil, um cara pateta da pior espécie, deu todas as justificativas para que hoje o Supremo Tribunal Federal esmagasse o povo brasileiro e gente que não tem nada a ver, gente que queria lutar dentro das 4 linhas da Constituição. A CPI da toga, por exemplo. Nem vou repetir mais isso aqui, porque todo mundo já sabe. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. E aqueles que forem amigos do rei, todas as benesses. Aqueles que não forem, os rigores da lei. Todas as coisas estão conectadas. De uma piada de Cauê Moura até uma minuta de golpe de um estelionatário eleitoral como Jair Bolsonaro. E o Bundita sumiu, né? Quem é aqui mais antigo do canal sabe muito bem quem é o Bundita. Bundita sumiu. Bundita era o camarada por trás de todas as fazendas de bote de Jair Bolsonaro. Era o camarada por trás de toda a alienação da velharada, da galera da terceira idade que idolatra o mito, da idolatria dele dentro das igrejas. Bundita era o cara que organizava tudo. E foi o Bundita que organizou também a reunião
com a cúpula das Forças Armadas para que Jair Bolsonaro desse um golpe e pudesse ele ser o ditador brasileiro. Bundita sumiu. Bundita está desaparecido. Mas no Brasil, falar essas coisas é como falar para as pedras, falar para a lua, falar num deserto, clamar em um deserto. É isso. Muito bem. Verifique a sua inscrição no canal, gostinho, sininho, e é isso aí. Mais um dia no país do Chico Moeda.